me chamo Helena, sou designer e ilustradora e editora-chefe de marketing da Lampiar. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre o meu processo fazendo ilustração digital. Além disso, eu também vou mostrar alguns programas que podem ser utilizados, tanto gratuitos quanto versões por assinatura. E eu espero ajudar vocês que estão pensando em submeter algum trabalho da linha artística para a nossa segunda edição da revista. E espero que ajude. Bom, para começar eu vou diferenciar o que é um desenho do que é uma ilustração. Uma ilustração nada mais é do que um desenho que precisa cumprir algum propósito ou alguma finalidade e transmitir alguma ideia, enquanto um simples desenho pode não significar nada, pode ser bem mais livre. Sendo assim, toda ilustração é um desenho, mas nem todo desenho é uma ilustração. Agora, falando de ilustração digital, é preciso ter em mente que você precisa ter alguns materiais, como um celular com uma caneta touch, ou um tablet, ou até mesmo um computador com mouse, ou uma mesa digitalizadora, que seria o mais recomendado. E também precisa ter os programas específicos para isso. Você pode usar programas gratuitos para celular e para tablet, como por exemplo o Sketchbook, que eu gosto muito e é gratuito, e é bem completo, bem intuitivo e fácil de usar. Pode também, caso você tenha um iPad, um software muito utilizado é o Procreate, que eu pessoalmente não tenho muita experiência, mas pelo que eu já vi eu sei que é muito bom. E se você tem acesso a computador, programas por assinatura, mensalidade, o mais recomendado é o Photoshop, mas você também pode fazer ilustrações em vários programas do pacote Adobe, inclusive no Illustrator para ilustração vetorial, que funciona muito bem com o mouse, caso você não tenha uma mesa. Mas o Photoshop e outro programa que se chama Fresco, da Adobe, são mais parecidos com o Sketchbook, por exemplo, que possui várias funções parecidas com a ilustração tradicional, só que com algumas vantagens. Por exemplo, organizar em camadas, dar um Ctrl Z, poder apagar sem perder tudo que você fez, e outras vantagens. Além disso, também tem o Krita, que é outro programa gratuito muito parecido com o Photoshop em questões de funcionalidade. E esses últimos três que eu falei, Photoshop, o Fresco e o Krita, eu recomendo que seja usado com a mesa digitalizadora. Aí vocês podem encontrar diversos modelos, desde os mais baratos aos mais caros. Mas para começar a ter uns de entrada muito bom, que eu vou deixar aqui passando na tela para vocês verem. E se você tem mesmo interesse em seguir na área da ilustração digital, eu recomendo que você compre uma mesa, porque vai facilitar muito o seu trabalho. Não dá para ficar fazendo esse estilo de desenho com o mouse. Agora, sabendo os programas e os materiais que podem ser utilizados, eu vou falar um pouco sobre o processo criativo e aí vocês vão ficar vendo na tela como foi que eu criei o projeto de um personagem que, para mim, representaria a Lampiar. Primeiro, eu gosto sempre de criar, tanto para a ilustração tradicional quanto para a ilustração digital, um painel de referências. Então eu salvo, por exemplo, o estilo de desenho que eu quero fazer, referências de roupas, se for um personagem, referência de lugares. Uma possibilidade que a ilustração digital dá é de você fazer uma espécie de colagem, caso você não tenha muita habilidade com ângulo ou com poses, e aí você acha uma foto que esteja no ângulo ou na pose que você quer, e pode se basear nisso para fazer o seu desenho. E isso é muito útil, especialmente para quem está começando, mas muitos artistas já experientes usam desse artifício para conseguir anatomias mais naturais em poses de personagens, e para conseguir retratar, às vezes, um ângulo que você nunca viu, mas que você imaginou na sua cabeça. Enfim, é um artifício que eu recomendo muito que vocês usem. E aí também dá para colocar, por exemplo, estilos de roupa, dá para colocar a paleta de cores que você quer seguir. É tudo, você junta tudo que você quer passar na sua ilustração em um quadro e usa isso como referência. E na hora de criar essas referências, é bom ter em mente que, como a ilustração tem o intuito de passar uma mensagem, tudo que você escolher colocar nela vai ter um significado. Então, se você escolhe uma paleta de cores, você tem que ter em mente que as cores passam um sentimento. Então, se você escolher tons mais frios, talvez sua imagem pode ficar triste.
talvez possa passar uma sensação de frio, pode passar algo mais calmo, tudo depende dos tons que você vai usar. Se você quiser cores mais quentes, vai remeter muito a verão, a alegria, a calor, tipo, calor mesmo físico. E é importante ter isso em mente quando você vai criar. Além disso, as texturas que você usa no pincel também podem ajudar a transmitir essa mensagem. Então, se você usa um pincel liso, pode ter uma impressão mais dura. Se você usa um pincel mais granulado, pode passar uma sensação de mais leveza por remeter a um desenho infantil muitas vezes. E aí, tudo isso vocês podem pesquisar na internet. Tem muitos packs de pincéis que podem ser instalados no Photoshop, por exemplo. Vocês também podem pensar nas formas que vocês querem usar como base, porque assim como as cores, como os pincéis, as formas ajudam muito a passar as sensações. Então, se vocês querem passar uma sensação de aconchego, de coisa mais fofinha, é bom usar formas mais arredondadas, porque passa a sensação de segurança. Enquanto vocês querem passar uma sensação de perigo, de força, é bom usar formas mais, tipo, um triângulo, um quadrado, formas mais pontudas, assim, porque tudo que é pontudo remete ao perigoso. E isso pode também ser usado para passar essa sensação específica, mas dependendo das cores de outros elementos que você usa, também pode ajudar a passar uma ideia de dualidade e um conflito, assim, entre a personalidade do personagem e a aparência física dele. Então, tudo isso pode ser levado em consideração na hora de criar sua ilustração. E agora, vamos para a prática. Então, partindo para a prática, como eu já tinha dito, eu começo com um painel de referências, com um estilo mais ou menos que eu quero seguir, que no final eu acabei nem seguindo, mas é bom ter uma referência. Inspirações de look, de pose, coisas que me lembram a Lampiar também, uma paleta de cores, e aí geralmente eu pego essas referências no Behance e no Pinterest, ou até mesmo no próprio Google. E aí eu começo a fazer um rascunho, que é uma parte muito importante. Você pode fazer tanto um rascunho no papel mesmo, ou no próprio programa, que eu acho mais prático, porque dá pra ficar apagando e corrigindo mais facilmente e já tá ali tudo junto. Então foi o que eu fiz um rascunho no próprio programa, mas quando eu tenho uma ideia assim, na hora que eu não tenho como fazer no computador, geralmente faço no papel, e aí eu importo uma foto pra compor esse quadro de referências também. E pra meio que fazer por cima também, né, já que é o rascunho. E aí eu escrevo algumas coisas que depois eu posso não entender quando eu estiver passando a limpo, tipo, ali em cima da cabeça eu tinha feito um óculos, e aí eu escrevi o que era pra eu não achar que eu só tinha pintado o cabelo sem querer. E é um recurso muito legal também. Agora, outra parte que eu gosto de fazer é um teste de cores. Então, normalmente eu pego já a paleta que eu selecionei e vou testando onde eu quero usar cada cor e se essas cores funcionam juntos. E aí pode ir trocando, pode mudar a paleta caso não fique legal. E aí eu gosto de fazer isso bem rabiscado mesmo, só para ter uma ideia de se as cores combinam. Lembrando sempre que é importante ir separando cada passo que você vai fazendo em diferentes camadas, para caso você queira apagar a cor, por exemplo, não apagar a camada de baixo, que seria o rascunho. Então, você pode gerar uma hierarquia entre essas camadas para ficar melhor organizado e para lhe ajudar no seu processo de trabalho. E agora eu começo o processo de pintura, que eu começo com um pincel liso, mas você pode sempre testar o que você se identifica mais. E aí eu vou meio que refinando o rascunho enquanto eu pinto. Então eu já vou fazendo com as cores que eu quero usar, e aí já vou preenchendo, porque eu acho que facilita. Mas dependendo do projeto, eu gosto de fazer primeiro um rascunho mais refinado, sem tantos borrados, e depois vir pintando. E aí no final, se não ficar exatamente igual ao rascunho, não tem problema, porque no decorrer do projeto você pode ir mudando de ideia, pode ter
ideias de melhorias que você não tinha pensado antes. E uma dica interessante que, como vocês vão ver agora, se vocês quiserem fazer uma coisa simétrica, vocês podem, por exemplo, desenhar de um lado e selecionar aquilo que você desenhou e virar para ficar exatamente igual como eu fiz com a bota. Bom, e agora depois de tudo pintado, eu começo um processo de adicionar textura no desenho. E aí eu gosto de usar um pincel que tem essa textura, tipo uma textura de giz, que aí quando eu vou pintando por cima, dá essa impressão de até de mais realista. E aí nesse processo de adicionar textura é quando eu gosto de adicionar luz e sombra, que é o que também vai ajudar a trazer vida para o desenho. E aí agora também eu adiciono os detalhes finais, tipo a unha colorida, acessórios como os anéis, os colares, botões de roupa. E é isso. Agora a ilustração está se encaminhando para o seu fim, assim como a oficina. E eu espero que tenha ajudado vocês nesse processo e até a próxima!